Gente, nós estamos de volta. Sexta-feira, gelada sexta-feira, e o programa de hoje é especial. Na quarta-feira nós tivemos a live de 50 anos da CIMI e também estamos comemorando esta data tão bonita e tão importante aqui para o nosso município. Então, de especial e de presente para todos nós, associados da CIMI, nós vamos mostrar hoje para você no 40 Minutos os melhores momentos desta live. Muito bem apresentada pelo Lucas Gelleri. Tendo aqui a nossa live histórica dos 50 anos de história de fundação da CIMI, a nossa Associação Empresarial de Medianeira. E para nós bem comemorarmos, né, essa data muito importante, afinal de contas, no dia 28 de julho de 1971, um grupo de empresários, por iniciativa do Rotary Club Medianeira, fundava a Associação Empresarial, naquela época ainda a Associação Comercial de Medianeira, que começou aí com a sua sede provisória nos escritórios dos seus presidentes. Depois nós vamos ouvir um pouquinho dessas histórias. E aí logo depois passou para uma sede alugada e aí em 1995 inaugurou essa sede onde nós estamos hoje reunidos para passar para você um pouquinho da nossa história, um pouquinho da trajetória da CIMI. E para isso convidamos 5 dos meus colegas presidentes, cada um deles representando uma das décadas desses 50 anos de história e que compartilharão aqui conosco algumas de suas realizações, alguns dos seus desafios para chegarmos até onde nós estamos hoje comemorando esses 50 anos de muitas realizações, muitos sucessos, mas também às vezes algumas dificuldades que tiveram que ser superadas para a CIMI construir a sua história. E dentre esses convidados está aqui representando a primeira década do ano de 1971 a 1981, o senhor Armindo Douro Frandoloso, ele que foi presidente por 2 gestões, a gestão de 75 a 77 e também de 83 a 84, e entrou para a história como segundo presidente da CIMI. Também está aqui representando a segunda década de 1981 a 1991, o seu Aristides Guilherme Maté, que foi presidente nos anos de 87 a 88. Representando já a década de 1991 a 2001, está conosco o Valdir José Siviero, mas você vai conhecer ele por Lico, né? Conhecido por Lico, nosso querido Lico, que foi presidente da CIMI em 1995, ainda era um jovem garoto, menos de 30 anos, né, Lico? 25 anos. E a década de 2001 a 2011, nossa querida Margarete Calvila, que foi presidente de 2004 a 2005. Foi a primeira presidente mulher? A segunda. A primeira foi a Lucy, segunda presidente mulher da nossa história. E por fim, mas não menos importante, representando essa nossa década atual, de 2011 a 2021, está aqui Ademir Pereira da Silva, nosso atual presidente, cuja gestão vai até 2022. São esses os nossos convidados, todos eles empreendedores que acreditam e investem aqui na nossa cidade e que fizeram e continuam fazendo a história da nossa CIMI. E desde já agradecemos a presença de todos vocês. Pois bem, neste ano de 2021, na data de hoje exatamente, a CIMI completa meio século de existência e foram 50 anos de muitos desafios, muito trabalho, mas também muitas vitórias, sempre apoiando e representando os seus associados e contribuindo com a comunidade medianeirense e também de toda a nossa região. A CIMI tem passado por muitas transformações ao longo desses 50 anos, mas sempre com o foco principal em você, associado. Contou durante esses 50 anos com diretorias, associados e colaboradores capacitados, com muita vontade de fazer o melhor para a associação e também para a nossa medianeira, e isso possibilitou todo o crescimento e toda a evolução da CIMI, que faz dela hoje uma das maiores associações empresariais aqui do nosso estado do Paraná. Desde já a gente externa o nosso agradecimento a todos os associados que têm construído essa belíssima história, também a todos os conselheiros, diretores que passaram pelos quadros aqui da CIMI, a todos os presidentes e a todos os colaboradores que também têm contribuído para a construção dessa história. Agradeço mais uma vez ao Recanto Cataratas Thermal Resort Convention, nosso patrocinador, e eu convido a todos vocês para interagirem conosco durante toda essa live. Nós vamos, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa conversa. Afinal de contas, são muitas histórias, 50 anos, não é brincadeira não, né? E a gente quer começar falando com ele, que foi o segundo presidente da nossa história, seu Armindo Frandoloso, 1971 a 1981,
uma década bastante complicada para o Brasil, afinal de contas, né, a gente estava vindo ali, uma década ainda do período militar, algumas coisas acontecendo ao longo do país, e aqui em Medianeira um grupo de empresários resolveu fundar uma associação comercial. Seu Frandoloso, qual era a finalidade, o que levou a essa fundação da ACIMI? Boa noite a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite de participar dessa live de 50 anos da ACIMI. Para mim foi uma grande conquista em poder participar da fundação da Associação Empresarial de Medianeira. Participei como membro da comissão organizadora, que na liderança do empresário Eristo Chibiac, com a participação do Vades Daloglio, do bancário Francisco Pereira Neto, do advogado Adolfo Mariano da Costa, do idealizador da ideia, o Antoninho de la Páscoa, rotariano, que deu o início dessa fundação da associação. A nossa missão era organizar e elaborar os estatutos e convocar a primeira assembleia, que aconteceu no dia 21 de julho de 1971, com a participação de mais de 100 empresários e a eleição do primeiro presidente, que foi eleito o senhor Eristo Chibiac. Posteriormente, nós trabalhamos como secretário executivo do Eristo, onde a associação ela funcionava em escritórios de contabilidade, inicialmente escritório Célcio, posteriormente do Irineu Pelissari. Quando presidente, um objetivo principal foi a conscientização dos empresários da utilidade e do auxílio que a associação daria aos empresários nos empreendimentos e com a finalidade de criar novas empresas em Medianeira. Essa conscientização se deu com muito sucesso, pois de 33 associados, em um ano passamos para 110. Então, eu acho que teve sucesso essa conscientização. Agradeço também essa parte, a colaboração dos contadores, que colaboraram com os clientes deles para adquirir mais associados. Eu agradeço essa colaboração dos nossos colegas. O seu Frandoloso, eu lembro que hoje de manhã nós estávamos numa reunião aqui e foi comentado que um dos primeiros cursos que a ACIMI promoveu aqui era o curso de datilografia, foi falado também do SPC, mas também eu não posso deixar de lembrar que nessa década que o senhor participou da presidência, aqui na nossa região aconteceu um fato muito marcante, que era o início da construção de Itaipu. Nesse contexto, Medianeira, como que foi impactada, como que isso gerou algum desafio para a CIMI, como que a CIMI atuou nessa... Começou a acontecer essa expansão demográfica aqui da nossa região, e para a CIMI, como a CIMI encarou tudo isso e preparou a nossa região para esse crescimento? Bom, essa década de 70 a 81, para mim foi uma das melhores décadas. Medianeira estava em pleno crescimento, apesar de algumas consequências que teve, falência de empresa, mas retornaram com muito sucesso até hoje. Eu acho que aquele regime militar na época, eu digo assim, uma democracia militar. Eu gostei daquela época porque quem trabalhava tinha rendimentos. Não se tinha medo de sair para a rua, porque estava maior tranquilidade. E a Itaipu veio trazer mais progresso para Medianeira e região, porque o que levou de empresários para Medianeira, para a região, enfim, o número de empregos foi
muito grande o aumento do número de emprego com essa Itaipu. E aqui a gente vai lembrar, seu Aristides, o seu período histórico ali, o senhor pegou o governo Sarney, depois o plano Collor, o senhor me falava que a maior preocupação aqui dos empresários e da CIMI não era nem a hiperinflação, né? Era mais relacionado à agroindústria e tudo mais. Quais foram os desafios aí que a CIMI, o senhor como presidente, que foi enfrentado nesse período? Boa noite a todos aqui que estão participando dessa live. Eu quero dizer que estou muito feliz hoje. E a CIMI, para mim, foi uma escola, porque eu aprendi muito nessa associação comercial. E também eu quero aqui fazer um agradecimento, porque muitos de nós, eu particularmente, se eu pude me dedicar à associação comercial e outras entidades, é porque eu tinha alguém que, quando a gente tinha que participar, tinha alguém dando suporte à nossa empresa. Então, aqui eu quero, em público, agradecer a Aires Terezinha Maté, minha esposa, que me ajudou muito. Então, grato a ela por a gente ter podido participar. Então, nós, nessa década, por exemplo, nós tivemos, por exemplo, quando o Frandoloso falou de fechamento de empresas, né? Mas, por outro lado, aí com a abertura da Frimeza, as cooperativas, aí que deu um impulso muito grande para a Medianeira o senhor pegou nesse já um momento. período de recuperação após a falência do frigorífico Medianeira, né? Após a falência. E também nós tivemos esses dois planos, o Sarney e o Collor. O que nós fazíamos como presidente e toda a diretoria? É que naquele momento foi um momento um pouco difícil, porque os associados queriam saber como é que iam fazer, até por causa das poupanças. Depois do Sarney, teve o congelamento, e até nós da CIMI tivemos até que intervir, porque em alguns empresários de Medianeira, naquele momento do congelamento, às vezes por causa de um tomate, era o paulista e era o gaúcho, e o cara tinha o preço do gaúcho, então tinha que ser igual do paulista. Aí tivemos até que interceder por alguns empresários por esse momento que a gente viveu. E também nesse período nós tivemos uma inflação muito grande. Então, nesse período, a gente não se tinha preço nos produtos, nas caixas dos produtos. Nós tínhamos, era uma referência. Então, se eu comprasse, eu ia vender um sapato por 100, mas a minha referência era 10, então eu multiplicava 10 por 10, dava 100. Mas na outra semana a minha referência era 11, então o sapato era 110, e assim sucessivamente. Nós chegamos a ter inflação de 40%. E naquele momento, acima de 40%, e naquele momento foi muito difícil. Mas o que a gente fazia era, eu, por exemplo, brincava, que nós tínhamos a nossa moeda, que eu tinha o Aristides. E o Aristides, quanto é que vale o Aristides hoje? Então nós tivemos nesse período, foi um período difícil, mas naquela primeira década, o Fernando citou, e a segunda década, o comércio de Medianeira sofria mais, era quando as safras não eram boas, ou quando o preço não era bom. Mas quando chegou aí, que nem o Frandoloso falou, veio o número das empresas, veio o crescimento, a Frimeza foi o que alavancou mesmo naquele produto, naquele momento. Então, acho que nós tivemos uma década, o Frandoloso falou da década de 70, mas a década de 80, apesar de tudo, o comércio, eu falo mais pelo comércio, o comércio de Medianeira também teve bons resultados e muita gente expandindo, muita gente crescendo. A gente dá uma pausa nesse bom bate-papo e nessas belas histórias. Vamos para o intervalo e já estaremos de volta.
O que já era bom ficou melhor ainda. O restaurante do Mineiro está maior, mais amplo, mais comodidade para todos nós. O que não mudou é o atendimento e o tempero mineiro, que é uma delícia. Todos os dias, pratos quentes, pratos frios e sobremesas deliciosas. E todos os sábados, a melhor feijoada da região. Venha você também para o restaurante do Mineiro. Aqui no Supermercado Maronese, você faz economia de verdade todos os dias. Aqui você encontra legumes e verduras todos os dias fresquinhos. Oi, tudo bem? Essa aqui, por favor. Isso mesmo, pode ser. Aqui no açougue, carne de qualidade e procedência. A panificadora é uma delícia. Do pequeno ao grande produtor, quem é do campo conta com a parceria do Sicredi. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. É hora de contratar o seu crédito com a gente. Somos a segunda maior instituição financeira em crédito rural no país. E quando a gente coopera, o campo prospera, porque reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Está precisando daquele delivery de qualidade com ótimos combos, lanches, sorvetes e muito mais? Então conheça o Damascena Lanches. Garantimos uma entrega ágil, com qualidade e pelo preço justo, sem sair do conforto da sua residência. Possuímos mais de 8 anos de experiência no ramo, visando sempre atender nossos clientes da melhor forma e mantendo a qualidade em cada lanche feito. Escolha o Damascena Lanches e prove o melhor lanche artesanal da sua vida. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Para você que busca um ótimo atendimento, qualidade nos produtos e os melhores preços da cidade e região, agora você tem tudo isso em um só lugar. Casa Nova Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, do parafuso à betoneira, materiais elétricos, ferragens, pisos e revestimentos, linha completa de tintas, texturas, grafiatos e vernizes. Confira na Travessa Carol Voitila, número 1833. Telefone 3264-2623. Casa Nova Materiais de Construção. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada, sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. Gente, nós estamos de volta e hoje estamos acompanhando como foi a live de 50 anos da CIMI. Nós vamos então agora avançar para a década de 91 a 2001. A gente estava falando aqui da hiperinflação e a década de 91 começou ali com a novidade ali em 94 do Plano Real. E aí eu queria pedir para o Lico qual o fato histórico que é mais marcante, assim, as dificuldades que a CIMI passou nessa década de 91 a 2001. Também temos a modernização dos meios de comunicação, a internet, computação. E o Lico, no meio disso tudo, como um garotão, 25 anos, presidente. O que você gostaria de destacar para a gente nesse período, Lico? Então, para falar, vivenciar, voltar no passado e falar para vocês sobre o meu período foi o seguinte. Nós tivemos o Plano Collor, né, que nem o Aristides falou. Então, assim, os empresários tiveram muita dificuldade porque nós vimos da inflação. Então, maioria das vezes, muitas empresas adotavam
cada empresa adotava um sistema. O Aristides adotou dele, muitos adotavam o dólar, que era diário, se falava muito em dólar aqui na região. Muitas empresas atualizavam cada 15 dias a tabela, que chegou um determinado momento que se estava atualizando cada 10 dias, cada 5 dias. Então, assim, se tinha o fantasma da inflação, né? Aí, o que aconteceu? Nesse período, eu entrei na associação em 92, mas quando eu assumi já tinha sido criado o Plano Real em 94. O Fernando Henrique era o secretário da Fazenda no Itamar Franco, depois que o Collor de Mello foi impeachmentado. Impeachmentado não, ele pediu para sair. E assim, o Plano Real era uma nova história para os empresários, porque a maioria do povo estava ganhando mais dinheiro muitas vezes na aplicação financeira do que muitas vezes no seu próprio negócio. E era uma cultura que se criou, entendeu? Aí, bom, agora acabou a história de juro, então nós temos o Plano Real, nós temos que vender para comprar para sobrar o lucro. Então esse foi um dos grandes desafios que todos os empresários tiveram que se adaptar, uma realidade. Então essa era a parte ruim. A parte boa é que a agricultura, a pecuária, a cooperativa Cotrefal na época, a LAR, que é a LAR hoje, a própria Frimeza, que está aí hoje, era uma indústria forte na região. Então nós tínhamos algumas indústrias, existia emprego na cidade de Medianeira, então o comércio tinha público, tinha consumo também. A dificuldade maior era para os empresários, era a inflação. Então demos sequência. Só aproxima um pouquinho mais, Lico, para o pessoal. Demos sequência nesse período todo, né? Graças a Deus, eu tenho certeza que a gente conseguiu contribuir muito dentro da associação comercial. O desafio também era a nossa estrutura que nós tínhamos lá era muito precária, não existia computador na época, era na base da datilografia ou era na base da calculadora manual, era na caneta. Onde que estava a sede da CIMI nessa época? Na época era na Rua Sergipe, 2000, em cima da Constricia hoje, sim. né? Então, a gente tinha só um funcionário da associação e uma funcionária que era do SPC, até o Ivanir Pelissari, que ficou muitos anos ali, que era o funcionário. A funcionária, eu não lembro mais, o Aristides, eu acho, a Ana, né? Então, era bastante difícil esse período, assim, para você conseguir administrar também toda essa mudança que veio lá atrás, onde fez os fundadores, aonde depois teve esse período aí, e nós estávamos numa mudança de cultura, entendeu? Plano Real, existia já as campanhas que eram feitas pela Associação Comercial, que era muito forte mais a de final de ano, de dezembro, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, não eram tão fortes, mas afinal, a do final de ano era uma campanha muito boa. E nós demos sequência, aonde na diretoria, que eu já participei, eu entrei em 92, que eu falei, que o Dali assumiu, e nessa diretoria, que eu era o secretário do comércio, junto, se viu a necessidade de fazer a sede, né? Então vamos deixar isso aí para depois falar sobre a sede, no segundo bloco. Perfeito. Vamos falar só sobre a economia, como é que estava no momento. Perfeito. O Lico tem muita história para contar, esse período aí da construção, então a gente depois vai conversar sobre a sede própria da CIMI, foi um marco importantíssimo. Mas agora, ainda dentro dessa contextualização histórica, vou pedir para a Marga. A Marga pegou ali a década de 2001 até 2011. Já estamos falando agora da revolução tecnológica. A gente já está falando de uma Medianeira com um jeitinho um pouco de cidade média, como, né, o crescimento demográfico bastante marcante. E a CIMI que vai se transformando, se contextualizando também de acordo com o crescimento da sociedade, com o crescimento da nossa cidade. E aí, o que vocês passaram nessa década? O que você gostaria de destacar que foi assim, um ponto chave de desenvolvimento, de dificuldade para si? Boa noite a todos. Nessa época, então, já chegando a globalização, a qualidade total, os 5S, a CIMI se preocupou então nessa parte de profissionalização, de treinamentos, de profissionalizar a equipe. Começamos a mudar o foco. Passou aquela fase do seu Frandaloso, do seu Aristides, do próprio Lico, da construção, de todo aquele trabalho, digamos até um trabalho mais difícil, até pela própria política, né? Nós já pegamos, então, na nossa década, uma CIMI formada, e aí sim, então, tem que tratar da cultura empresarial, olhar para a empresa, tínhamos que vender, mas vender com qualidade,
porque já não estava mais, o empresário já não tinha mais que contar então com aquela inflação, com aquele aumento de preços, e sim com a forma de atender, com a forma de captar clientes. Aí virou então, né, a moeda mais forte, né, ter clientes. E nós, Medianeira, a Associação Comercial sempre pensou nessa, sempre Medianeira sendo um polo da região. A gente até hoje, né, tem compristas de toda a nossa região, e já no ano 2004, quando eu fui presidente, então, a criação do planejamento estratégico com visão, missão, para aí, então, já a chegada da internet, do computador, mudando a cultura, né? Começamos mexendo mesmo na nossa mudança de comportamento. Me parece, Marga, que foi mais ou menos nessa década que a CIMI começou também a girar a chavezinha da sua participação um pouco mais incisiva na vida política, na organização política de Medianeira. E aí algumas bandeiras, vou mencionar uma aqui para te permitir que você discorra também, a incubadora tecnológica. Então a CIMI passa a levantar bandeiras pontuais para o desenvolvimento. Me parece que foi nessa década. Foi na nossa época a criação da incubadora tecnológica, olhando então a chegada do antigo Cefet, a mudança, né? A mudança da cultura. Então nós tivemos que nos adaptar e trazer para dentro da CIMI, então toda essa a CIMI já foi construída pensando no desenvolvimento não apenas do associado, mas do próprio município. E com a chegada do Cefet, então com a criação da incubadora tecnológica, algumas bandeiras também já olhando para o voto certo, para a gente começar a vislumbrar uma Medianeira que a gente quer. Então, claro que foi momentos tensos, difíceis, porque essa mudança de chave, essa troca de cultura, esse olhar para o passado, mas vendo que o futuro precisa de uma mudança de comportamento, a gente sabe quanto difícil é. Todos nós passamos por isso. Mas a CIMI teve esse papel fundamental nessa construção, que começou lá em 71 e que foi vindo e chega hoje, há 50 anos, participando aí do Conselho de Desenvolvimento de Medianeira, uma nova, mas repaginada história de sucesso que é a CIMI e a nossa cidade. Eu não poderia passar por Ademir antes de lembrar que foi nessa década que houve a revisão do planejamento estratégico, você pincelou, mas ali houve uma definição de uma nova missão para a CIMI. Isso. E aí eu sei que você antes estava aqui recitando a missão, então você sabe de qual é salteado. Qual foi essa missão que a CIMI assumiu? Esse planejamento estratégico foi feito na minha diretoria, mas o que eu falo, a missão da CIMI, ela só foi colocada às claras, porque a missão já começou lá em 1971. Eu até anotei aqui para não errar nada, que é integrar, estimular e promover o desenvolvimento do associado e da comunidade. A CIMI nasceu com essa missão, mesmo que ela não estava escrita como é hoje, mas o trabalho dela vem, nesses 50 anos, vem trazendo essa missão muito forte. Os valores da CIMI são muito fortes. Maravilha, isso tudo vai desencadear na nossa década, né, Ademir? Ali do ano de 2011 até 2021, onde nós estamos agora. E me parece que se a gente poderia rotular essa década, eu diria que é a década desenvolvimentista. Uma CIMI participando aí do Programa Oeste de Desenvolvimento, o Conselho de Desenvolvimento. Como que você enxerga aí, Ademir, os desafios que nós passamos essa última década, já também dizendo os desafios que você tem passado durante essa sua gestão? Boa noite a todos. Realmente, né, Lucas, nós pegamos já a CIMI mais pronta, né? Então a gente quer agradecer aqui esses heróis, os presidentes que passaram pela CIMI, fizeram ela chegar até a sua gestão, né? Depois a Rita e concluindo comigo aqui. Mas, enfim, nós tivemos nesse período, né, só para historiar um pouquinho, o impeachment da Dilma, né? Uma mudança política à direita, né? E aí dentro problemas econômicos, mudanças e ajustes em processos trabalhistas, né? Processos contábeis, fiscais, que necessitou um grande trabalho dos nossos associados nas áreas contábeis e fiscais, né? E uma evolução muito grande do agronegócio, o crescimento do agronegócio e o crescimento das cooperativas, né? E nós temos a felicidade de ser sede, Medianeira, sede
das maiores cooperativas do Brasil, tanto do agronegócio, Lar Frimeza, quanto da cooperativa de crédito, Sicredi, né? Temos a Cressol aqui agora, além de outras cooperativas parceiras que nós temos aqui, Sicobi e assim por diante, né? E nós tivemos uma evolução fantástica, exponencial do uso da tecnologia, né? Você vê que nessa última década o crescimento de uso tecnológico nas empresas e para as pessoas cresceu muito. Nós tivemos também, graças a Deus, um crescimento econômico de Medianeira crescendo muito nos últimos anos, né? E isso demandou a mão de obra, aumento de mão de obra muito grande, né? Que é um desafio para todos nós em preparar essa mão de obra. Além da necessidade de mão de obra, nós temos que preparar essa mão de obra. Então, um desafio muito grande. Além dos custos logísticos, né? Nós temos aí um trabalho muito bom realizado pelo POD, as parcerias que você falou, de uma Ferroeste, de uma questão dos pedágios, né? Um trabalho muito grande pelo POD, que a gente é grato aí, trabalho ótimo desenvolvido na questão de busca de redução de custos logísticos. E isso tudo, né, Lucas, fez com que a CIMI tivesse que buscar novos produtos, novos serviços para atender os nossos associados. Então, desafios grandes, mas estamos gratos aí por esses presidentes que passaram, né? Nós vamos deixar os serviços para daqui a pouco, mas antes de começarmos nessa questão mais da relação da CIMI com o associado, ainda fechando contigo essa primeira rodada, me parece que os desafios desse tempo, dessa década, eles são muito grandes no sentido da infraestrutura, porque como nossa cidade está se consolidando, já se consolidou como aquilo que a gente sempre soube que ela era, um polo micro-regional, mas agora é olhos visíveis, né, essa expansão que nós estamos experimentando, e isso tudo traz uma infinidade de gargalos de infraestrutura. A gente está gerando muito emprego, e isso aumenta a população e aumenta as necessidades sociais. Como que a CIMI está se posicionando e trabalhando para dar essa resposta para a classe empresarial é a maior interessada? Se nós geramos emprego, nós precisamos que o nosso colaborador tenha qualidade de vida e se instale no município. Como que nós vamos atuar aí, Ademir? A CIMI tem trabalhado com parcerias, né, Lucas? Principalmente com o poder público e entidades, né? Nós temos um TFPR para preparação de mão de obra, o poder público aí na questão de moradias, né, infraestrutura viária, né, do município, tem que ser. Então está sendo trabalhado, é um trabalho aí que está sendo iniciado no sentido de buscar você ter local de moradia, uma infraestrutura de transporte, né, para poder atender toda essa população. E você falou muito bem esse desafio, né? Medianeira tem uma previsão de crescimento muito grande, né? Então as questões estruturais são fundamentais. Então existe um trabalho aí que está sendo desenvolvido em parceria com a DEMED, Prefeitura, com o apoio da CIMI e de empresas aqui do município, que busca trabalhar esse assunto, né? Que a gente consiga resolver os futuros problemas antes que ele aconteça com esse crescimento de Medianeira, né? Muito bem. Lembrando a todos que estão assistindo que nós faremos um sorteio ainda hoje de uma diária de um casal e também de uma criança de até 10 anos no Recanto Cataratas, isso, lá em Foz do Iguaçu, nosso patrocinador. Então entra no Instagram, lá tem uma foto oficial, você deve curtir, compartilhar e comentar para daí participar do sorteio. Mas atenção, na hora do sorteio, se você for sorteado, tem que estar ao vivo aqui, vai ter que postar um comentáriozinho para dizer que está assistindo, senão não leva o prêmio, a gente sorteia de novo, tá? Então tem essa regrinha aí, tem que estar participando ao vivo. E agora eu vou voltar aqui com o seu Frandoloso, para a gente falar um pouquinho mais da interação da CIMI com o associado, quais que eram os serviços. O senhor pegou ali a fase inicial e havia uma demanda de um serviço específico que gerou a fundação da CIMI e depois foi se desenvolvendo e abrindo um leque maior. Quais eram os anseios do associado naquela época, seu Frandoloso? Os anseios dos associados era o desenvolvimento de Medianeira e a participação da associação comercial, acho que foi muito importante. Algumas atividades que nós realizamos nesse período, primeiro foi contra a locação
de uma sala para o funcionamento da associação empresarial, que foi lá na Rua Sergipe 2000. A partir daí, começamos então a desenvolver trabalho para as empresas e a comunidade, que na época era importante, hoje parece até insignificante. Vamos citar aqui, por exemplo, Escola de Datilografia. Essa eu cito porque quando entreguei o meu cargo na primeira gestão, eu vi empresário de Foz do Iguaçu elogiando aquela escola de datilografia, onde foram formados 120 alunos que receberam seu título de datilógrafo. Outros, fizemos convênio com o Ministério do Trabalho para emissão de carteiras de trabalho e registro de livros. Trabalho que era realizado em Foz do Iguaçu, economizando essa viagem para Foz, onde os interessados numa carteira de trabalho tinham que ir para Foz do Iguaçu. Também fizemos um convênio com a Junta Comercial. Isso também é importante porque, na época, os escritórios de contabilidade que representavam os empresários tinham que ter um despachante em Curitiba para fazer a entrega dos documentos, das alterações de abertura de empresa para a Junta Comercial. Nós fizemos um convênio com o Correio e a Junta Comercial, onde os documentos eram enviados diretamente para a Associação Comercial. Também nesse período ali houve a fundação da Cassiopar. Isso deu um impulso muito grande na CIMI e nas associações da região, porque na liderança do empresário Ilo Brizolin, dava um incentivo incentivo aos presidentes, aquela força para a gente continuar no cargo de presidente, diante das dificuldades que a gente tinha. Ali, incentivado pela Cassiopar, participamos em diversas criações de associações, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha e Matelândia. Também tem coisas que parecem pequenas, mas na época era grande. Solicitamos a ampliação do Banco do Brasil, que foi exatamente aumentado em 100% do tamanho. Isso nós levamos pedido ao presidente do Banco do Brasil, em Curitiba, entregamos diretamente lá com o senhor Perac Barcelo, que era o presidente do Banco do Brasil. Pedido solucionado. E imediatamente foi aumentado a área do Banco do Brasil. Também a pedido de alguns empresários, solicitamos a instalação das agências do Banco Itaú e do Banco Nacional. Também pedidos conquistados. É isso aí. Intervalo e já já estaremos de volta. Do pequeno ao grande produtor. Quem é do campo conta com a parceria do Sicredi. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. É hora de contratar o seu crédito com a gente. Somos a segunda maior instituição financeira em crédito rural no país. E quando a gente coopera, o campo prospera, porque reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Nós, da Ótica Central, queremos cuidar bem da sua saúde visual. Lentes dos maiores e melhores laboratórios do Brasil. Seus óculos com toda a tecnologia. Armações,
óculos de sol e relógios. As melhores marcas e ofertas imperdíveis estão aqui na Ótica Central. A Móveis Medianeira está com você há mais de 6 anos. Tudo para mobiliar sua casa, colchões, móveis e eletrodomésticos. Na Móveis Medianeira, você troca o seu usado por um novo e ainda parcela em 3 vezes sem juros. Móveis Medianeira, na Avenida Brasil, em frente ao Clube União. Casa Dona Benta, com mais de 1.000 metros, está pronta para lhe receber. São inúmeros produtos entre panelas, fogões a lenha, tudo para atender você, homem e mulher. São produtos de ótima qualidade e com o menor preço da cidade e região. Muitas novidades vêm por aí e a gente aguarda você. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. A loja Top 20 é certa para você que quer renovar o seu guarda-roupa com um preço super acessível. Moda masculina, feminina e infantil. Lojas Top 20 em Medianeira. Chegou o novo Renault Captur, motor turbo 1.3 com 170 cavalos e o maior torque da categoria, além do novo motor, novo interior, faróis full LED e ficou mais lindo ainda. Venha testar e surpreenda-se! O que já era bom, ficou melhor ainda. O restaurante do Mineiro está maior, mais amplo, mais comodidade para todos nós. O que não mudou é o atendimento e o tempero mineiro, que é uma delícia. Todos os dias, pratos quentes, pratos frios e sobremesas deliciosas. E todos os sábados, a melhor feijoada da região. Venha você também para o restaurante do Mineiro. Destacar aqui a importância, né, de a gente resgatar a história. Eu faço parte da Cassiopar e a gente ouve muito falar da fundação, do seu Ilo Bresolim, mas a gente quase nós de Medianeira quase não ouvimos falar da participação ativa da ACIMI por meio do senhor e outras pessoas. Então é o trabalho de vocês que culminou hoje nesse importantíssimo trabalho que é feito pelo desenvolvimento de todo o oeste do Paraná. Da Cassiopar nós participamos da fundação. Na data da fundação, recebemos um convite para a posse do presidente da Associação de Cascavel, e nós chegamos lá sábado à tarde, reunimos com os 4, 5 presidentes das associações daqui da região, e o Ilo Bresolim deu a ideia de fundar a Cassiopar. E foi aprovado na hora, e sendo a primeira reunião da Cassiopar, foi realizada em Medianeira, com o intuito de elaborar os estatutos, a aprovação dos estatutos, que aconteceu exatamente no dia da inauguração da nossa sede alugada. Olha só, a história, né? História pura. Agora vamos para o senhor Aristides, né? A CIMI crescendo, o Medianeira também crescendo. Eu acho que os anseios da classe empresarial mudaram um pouquinho ou continuaram mais ou menos nessa toada? Quais principais ações, serviços que a CIMI desenvolveu naquela década que o senhor atuou? Eu acho que foi dado sempre uma continuidade. Eu acho que a CIMI tem os seus fundadores e foi projetando cada vez mais, e aí começa a ter um número maior de associados. E aí, ao menos no nosso momento, o que foi feito mesmo, foi feito um levantamento socioeconômico do município de Medianeira na gestão do Irineu Perissari. Eu acho que foi o passo muito importante para a gente sabermos aonde é que nós estávamos situados.
que quando a gente pegou, porque foi feito pelo SIAG, né, hoje Sebrae, que quando a gente pegou o resultado e quando a gente ficou sabendo que pessoas iam comprar em Missala, em Matelândia, em outros lugares, poxa vida, o que está acontecendo? Claro, tem parente, tem essas coisas todas, né? Mas aí o que acontece? O que está faltando no comércio de Medianeira? O que é que nós precisamos fazer no comércio de Medianeira? Aí é que começa. Muita palestra, muito seminário, muito... Aí os empresários também, com a participação, aí começa a participação mais do empresariado. Principalmente nesse toque de como é que nós vamos servir melhor, como é que nós vamos atender melhor, o que é que nós vamos fazer no comércio de Medianeira. Isso foi, eu acho que naquele momento, foi de grande valia esse estudo feito pelo Sebrae. E também o que a gente sempre teve naquela década, justamente, foi a nossa grande promoção, que era a CIMI Natal Feliz. Então, hoje, quando eu vejo, quando começaram os primeiros presidentes, e na nossa gestão, com toda uma diretoria, que eu sempre falo, eu tive uma diretoria, às vezes, não era atrás de mim nem ao lado, eu acho que tinha uma diretoria à frente de mim. Eu tinha companheiros, a gente tinha amigos mesmo, que se dedicavam à CIMI e aos empresários também. O que a gente poderia fazer para ele? Então, a CIMI Natal Feliz foi sempre o nosso grande projeto, sempre foi a nossa grande promoção. Então, imagina que fazermos 3.000 pacotinhos de presente para entregar na abertura lá no Clube União, com 2 funcionários, não tinha como, né? Então, as nossas famílias também ajudavam. Nossas esposas, nossas filhas, iam lá fazer aqueles pacotinhos de coisa, que nem o Franduloso diz. Coisa simples para hoje, muito simples, mas naquele momento nós revolucionamos o comércio de Medianeira. E o que eu sempre falo da CIMI tem uma palavrinha, credibilidade. Então, todas as nossas promoções, tudo que nós fizemos, realmente tinha credibilidade e as pessoas confiavam. E as pessoas confiavam muito. Aqui em Medianeira, nós tivemos com a participação de 100% das associações comerciais. Foi coisa inédita. Também tinha a participação do superintendente do Banestado. Então, por isso também ele atraiu todos os gerentes do Banestado, e o gerente do Banestado também atraíram para a Medianeira todos os presidentes da associação comercial. Nesse período também começa, na associação comercial, a participação da indústria, dos industriais e também do agronegócio. Veja bem que o primeiro presidente da indústria foi o Ademir, né? O Ademir Matéria, depois veio a nova geração de industriais ali, na indústria, mas ali é que se começa um novo movimento. O movimento do agronegócio e também da indústria. Aí também o evento que nós fizemos foi que começamos, depois por um período também parou, depois acho que a Lucy começou novamente, o Dia da Mulher Empresária. Eu... Num dia, ouvindo a Independência, falando sobre mulher, e eu não vi nada de coisa boa da mulher. Eu só vi coisas pejorativas da mulher. Aí eu começo a lembrar, eu visualizo a avenida, e aí vejo, num lado, a empresa Sangalete, com a Cleusa e mais a sua família. Eu vejo do outro lado a dona Domingas Pandolfo. Eu subo um pouquinho vendo a dona Helena Siviero. Aí eu vejo do outro lado a dona Nina Bife. Aí eu vejo para cima a Tirani, aí a dona Nena do Seu Roque, aí vem a Clare, e aí vem as mulheres empresárias. Aí é que nem o Roque falou hoje, atrás do nosso lado, não atrás, no nosso lado, nós tínhamos as nossas esposas. E naquela ocasião da mulher empresária, aí começava aí, então,
essa geração de novos empresários. Porque hoje, naquele momento, que nem nós falamos hoje, elas estavam ao nosso lado. Mas depois começa a nova geração da outra década, que aí que são as empresárias, são elas mesmas. E se a gente vai ver mesmo, aqui está a Margareta do nosso lado. Mas se vai ver mesmo hoje, eu não sei como. Mas deve ter, eu acredito que mais de 90% do comércio de Medianeira hoje é dirigido por mulheres. O Lico vai falar um pouquinho sobre a construção da sede própria, né, Lico? Foi nessa década. Quais foram os desafios, como que vocês começaram com essa ideia e de como chegaram a essa sede belíssima, que ainda hoje parece tão contemporânea, né? Ela não ficou datada, né? Um projeto futurista. Então, só dando um ganchinho aí, dando sequência no que o Aristides falou, né, das campanhas que a associação fazia, da dificuldade que a gente tinha de fazer as campanhas. Então, a gente pegou já, assim, a associação, na época da diretoria do Dali, né, que quando eu entrei na associação, eu entrei de 92 para 93, o Dali era o presidente, e eu, como responsável pelo comércio, fiquei bem ligado a isso aí. Então, a gente tentou dar uma ênfase que nós tínhamos o Natal Feliz, acima do Natal Feliz, porém, as nossas outras campanhas, elas não conseguiam ter aquele êxito que a gente pretendia. Então, na nossa diretoria, a gente selecionou várias coisas, vários desafios que nós tínhamos na época. Uma delas era incrementar, fazer cada vez melhor as campanhas que a Associação Comercial fazia, que era o motivo, não só o SPC do cara ser associado, mas também o associado cobrava alguma coisa da Associação Comercial, né? Então, nós traçamos várias frentes nesse período, de 92, 93, daí eu assumi 94 para 95. O que aconteceu? A gente porque na época era tudo difícil, como eu estava falando antes. A associação tinha uma estrutura pequena, tudo básico, tudo meio que manual. Aí começou todo um trabalho, que a CIMI já tinha um lote que a prefeitura tinha dado, daí se desfazer daquele lote. Aí nesse local aqui esse lote era do inventário de uma família, teve complicações, tivemos que mandar até o advogado Antônio Maté lá para resolver essa questão, aí conseguimos comprar esse lote, e aí veio os grandes desafios, projeto da obra, a sorte que nós tivemos com todos os engenheiros, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos da época, que o Ademir Maté até e o Hugo da Ninfa foram os responsáveis pela acompanhamento da obra e a parte do projeto com os arquitetos. Sempre tivemos o apoio de todo mundo. Então, nós éramos um time. O Ademir Maté, junto com os engenheiros, e o Hugo da Ninfa, cuidava da parte da execução da obra. E nós, presidentes, junto com a diretoria, nós tínhamos o trabalho de descobrir as maneiras de como vender isso aí. Então, foi feito bingão até lá no campo do União, com bastante, que nem o Aristides estava falando hoje, veio gente de todo lado, porque teve uma parceria também com o pessoal do bingo, que foi vendido em todo o oeste do Paraná, as cartelas que para o dia, né? Se não me engano, não sei se foi 2 ou 3 veículos na época. Marga, vamos lá contigo então, tua década, o que mudou ali no portfólio de serviços e também na relação da CIMI com o associado? Brevemente, a gente já está caminhando para o nosso finalmente aí, então vamos lá. Então, rapidamente, só na nossa época, então, a primeira presidente mulher, como o senhor Aristides falou, as mulheres sempre estiveram junto, né, com todos esses presidentes, mas assumir mesmo a CIMI foi a Lucia, a primeira presidente, a criação do Conselho da Mulher também, a Lucia foi a primeira presidente, eu fui a segunda. Nós começamos com os núcleos setoriais, né, o projeto Empreender. Teve um novo jeito de trabalhar na CIMI, né? Muitos cursos, já pensando nessa da qualidade total, do jeito de vender, o prêmio Top em Excelência, avaliando, então, juntamente com pesquisas, e olhando, né, para dentro. A gente olhou mais para dentro. A profissionalização da equipe da CIMI, na minha gestão também, trabalhamos muito fortemente nisso, para poder, então, se posicionar como uma entidade cada vez mais forte e buscar com isso aqueles clientes, né? Buscando a fidelização. Claro que a gente sabe que isso é muito difícil,
mas nós temos um comércio muito diversificado, e aonde que nós tínhamos que melhorar, então, como o senhor Aristides falou, foi descoberto que faltava, mas agora que temos como atender, como ter esse cliente vindo para a Medianeira e o de Medianeira ficando em Medianeira. Então, foi aí toda essa parte da profissionalização. O projeto Empreender foi muito forte nisso, os núcleos setoriais, unindo os concorrentes para descobrir, então, as suas fortalezas, os seus pontos fracos, o que nós precisávamos fazer para melhorar o nosso atendimento, para melhorar os nossos serviços e também os nossos produtos. O agronegócio entrou definitivamente para dentro da CIMI, a indústria, tanto que o meu vice-presidente foi o Marcos, da Pós-Tubos. Então, sempre, tanto para o Dia do Comércio como o Dia da Indústria, a gente se reunia e olhava, vamos olhar para dentro, porque para fora a gente sabe que o universo é grande e nós precisamos trabalhar muito para poder atender. Muito bem. Ademir, chegamos aí na tua gestão com cerca de 700 associados, numa crescente, a CIMI consolidada. Vamos fazer um exercício de futurologia, falar um pouquinho do que nós já temos e falar também um pouquinho do que você espera da CIMI daqui para frente, qual que é a tua visão enquanto atual presidente, de qual é o rumo que a CIMI deve tomar e como você vê a CIMI daqui mais 10, 20, 50 anos. Mais 50 anos, né, Lucas? Isso. Bom, Lucas, só comentar, né, que a FEMUT foi um grande lance que a CIMI trabalhou, né, e nós tivemos a modernização da FEMUT, até na sua gestão, né, que passou da Igreja Matriz, lá do Pavilhão, lá para o Centro de Eventos da Lar. Então foi um grande... A própria CIMI houve uma reforma, né, uma reformulação, melhorado o ambiente de trabalho. E também, né, Lucas, não podemos deixar de falar da participação da CIMI em várias entidades representativas aí do oeste do Paraná. O POD, que você já comentou, né, os Lindeiros, a própria Cassiopar, que foi nossos fundadores aí, né? A Codemed, uma grande entidade que também nessa década foi trazido para a Medianeira, né? A própria Observatório Social, que é uma ferramenta tremenda de gestão para o município, também nessa década a CIMI ajudou a trazer para a Medianeira, né? E temos também, né, Lucas, uma participação importante que a CIMI teve foi no Parque Científico e Tecnológico, que foi implantado agora pela UTFPR, e a CIMI é um grande parceiro, né? E o que nós tivemos, lógico, uma grande dificuldade, foi um desafio nós mantermos as nossas empresas abertas durante essa pandemia que nós tivemos. Então foi um trabalho muito grande junto aos órgãos públicos para poder se manter esse trabalho. E nós fizemos também um programa pós-pandemia, Retoma Medianeira, foi muito bom para auxiliar os nossos empresários aí, né, na retomada pós-pandemia. E uma coisa importante, Lucas, você falou para o futuro, a gente poder continuar servindo o associado, né? E aí tem alguns projetos aí que pelo Sebrae, Cassiopar, de dotar de tecnologia de vendas para os nossos associados, né? Que o futuro aí, claro que a venda presencial ela vai continuar sempre, né? Mas a venda online ela cresce a cada dia. Então a gente tem trabalhos aí sendo desenvolvidos para que o nosso associado, o nosso empresário, ele possa utilizar esses recursos de venda. Mas o grande futuro que nós imaginamos é a CIMI continuar a servindo o nosso associado, né? Enquanto ela for útil para o nosso associado, ela estará viva. E a gente tem certeza que nos próximos 50 anos a CIMI estará aí presente, sempre ajudando e beneficiando os nossos associados e a toda a comunidade de Medianeira. Então é isso que a gente espera do futuro aí. E o grande rótulo que a gente deixa para todas as realizações é o selo ACIMI de qualidade e de realizações pelo bem de Medianeira. Então, parabéns a todos. Nós vamos fazer o brinde agora e o sorteio depois, é isso, produção? Vamos fazer o brinde agora? Então vamos fazer um brinde? Um brinde a todos esses 50 anos de história, a todos os nossos presidentes e principalmente a todos os associados, porque essa história é por vocês. Viva a CIMI! Aê! Viva! Bom, e assim encerramos este especial
de 50 anos da CIMI com salva de palmas. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta.